Hello, everyone. Welcome to My Profile Videocast. In a new way, in a new place, in a new style. Welcome you all. Gostaria de apresentar a vocês a nova temporada do My Profile Videocast em comemoração aos nossos 10 anos, trazendo experiências e relatos dos nossos alunos e a história deles dentro da construção do idioma da língua inglesa. Eu sou a Mariana Pegorim, fundadora da My Profile e professora de inglês. Olá a todos! Olá, oi Gu, oi Stephanie, oi Carol. Olá. Boa Olá. tarde. Oi, Mari, tudo bem? Sejam Boa tarde. bem-vindos. Como apresentei anteriormente, esse é o nosso primeiro episódio. O tema escolhido foi intercâmbio e por isso vocês estão aqui. Para a gente dividir as experiências, como eu falei para todos anteriormente, o intuito desse videocast é trabalhar com o histórico e os relatos pessoais de vocês. Então, como dizemos em inglês, first things first, pedir para vocês se apresentarem brevemente, falando quem são, o que vocês fazem e o histórico na aprendizagem do idioma. Carol? Olá, meu nome é Carol. Eu sou engenheira. Hoje eu trabalho na área de alimentos. Meu contato com o inglês é desde os 15 anos, que eu comecei em escola de bairro, né? E fui evoluindo até chegar na Mari. E depois disso eu decidi fazer o meu intercâmbio para poder melhorar meu inglês. Dos 15 anos até o momento do intercâmbio, qual foi a trajetória? Você estudou sozinha? Você foi para escolas? Você fez aula particular? Eu sempre estudei em escola de inglês e comecei no particular com você mesmo. Antes só foi nas escolas mesmo. Certo. Stephanie? Muito prazer, eu sou Stephanie, tenho 36 anos, sou advogada, pós-graduada em Direito Tributário, com curso de especialização em proteção de dados, né, em privacidade, DPO e responsável pelo departamento jurídico da Vogler Azelis aqui no Brasil. Falando um pouco da minha experiência com o inglês, uma trajetória incrível, né, porque eu participei de muitas escolas de bairro, assim como ela, e nunca consegui evoluir, aquela sensação de você empacar mesmo, né? E eu tive a felicidade de te encontrar, né, em 2018. Então, desde 2018, eu fiz aulas privadas com você e depois em grupo, na própria empresa, né? E desde então eu senti, ainda que a passos às vezes curtos, né? Às vezes um pouco mais rápidos, o meu inglês evoluir, né? Falando do intercâmbio, da ideia do intercâmbio, veio de você, né? Uma sugestão naquelas aulas rotineiras em 2022. Eu lembro como hoje parecia algo inalcançável, algo que não cabia para mim, seja financeiramente, seja pelo momento de vida. Já não sou uma menininha, né? Eu tenho uma filha, enfim, tenho um casamento, tenho uma casa, né? Então não cabia para mim naquele momento. E você plantou aquela sementinha, ela floresceu e aí em 2024 eu consegui fazer o intercâmbio. Então, Ótimo. essa é a minha trajetória com inglês. Lembro bem. Aham. Somos protagonistas da sua trajetória, Sim, né? sim. Gustavo? Bom, começando pelo meu background acadêmico, eu sou formado em engenharia química. Eu acabei iniciando também na indústria alimentícia e hoje estou na Vogler. Na parte de inglês em si, eu comecei em escola, ela é de rede em si, mas eu era pequeno também. E eu acho que a escola de rede, assim, acaba sendo muito... segue muito aquele padrãozinho, né? Então você tem o professor acaba ficando muito apegado aos livros em si e às vezes acaba perdendo um pouco do que vai ensinar assim, o que vai ser de fato relevante para a pessoa aprender o que ela vai precisar no dia a dia ali quando ela fizer o intercâmbio, quando ela estiver com outras culturas. Eu acho que aí eu fiz primeiro essa escola, depois eu mudei para uma outra de rede que é um pouco tinha uma dinâmica um pouco mais fluida, digamos assim. Mas quando eu fiz o intercâmbio também, eu tinha uns 19 anos, eu senti que aquele background que eu tinha de inglês tinha sido bom, mas não o suficiente também para lidar ali com o dia a dia. Aí depois eu voltei, fiquei um tempo também sem praticar o inglês em si. Praticava, assim, em algumas reuniões pontuais no trabalho, mas de modo geral, assim, eu acabava não praticando todos os dias. E aí agora, assim,
na Vogler, poder te encontrar e poder praticar e voltar, me remeteu muito até a uma dinâmica que eu tinha no intercâmbio lá no começo, quando isso foi muito prazeroso para mim, poder retomar tudo aquilo que eu tinha vivido e botar em prática um pouco do inglês, né? Sim, sim. E aí, falando do intercâmbio, baseado um pouco na sua resposta, mas assim, o intercâmbio para vocês já era um objetivo desde o início ou foi uma ideia que surgiu ao longo do caminho, Carol? Surgiu ao longo do caminho, né? Mas é uma ideia que eu tinha desde a adolescência, mais ou menos, né? Óbvio que quando você começa a estudar inglês, você não pensa, vou fazer um intercâmbio. Não, você começa para, né, entender um pouco do idioma, conseguir, né, aprender um pouco mais. E depois, no meio do caminho, vai desenvolvendo o sonho, assim, né? Realmente foi um sonho. Desde o começo, quando eu falei, não, vou fazer intercâmbio agora, demorou um pouquinho, mas saiu. Stephanie? No meu caso, certamente ao longo do caminho, né? Claro. Obviamente, né? Foi ao longo do caminho, Foi. foi durante as nossas aulas em 2022, aquela coisa que parecia. Quando você deu a ideia, sendo muito honesta hoje com você, vou aproveitar esse momento público, né? Pra falar, ela não tem noção do que ela tá falando. Maravilhoso. E, pois é, deu tudo certo, né? Mas uma coisa que eu queria falar, Gu, antes de você responder, é o seguinte: os meus intercâmbios todos, eles foram de uma certa forma tardia, né? Eu não fui numa idade como a sua, por exemplo. Então, assim, eu também já era casada, Uhum. tanto para Londres quanto para Londres de novo, quanto Canadá. para o Canadá. Então, assim, é uma outra vivência que a gente tem, sabe, Gu? Eu via, assim, adolescentes ou, enfim, adultos mais novos do que eu, e eu falava assim, nossa. Sabe aquele gap de idade do tipo, será que eu tô no momento certo? Será Eu que eles estão no super momento vivi certo? isso. Ou será que existe um momento certo? Eu vivi Sabe? muito isso. É. Sim. Gu, como é que foi a ideia do intercâmbio? Olha, eu sempre pensei em fazer intercâmbio, até como a Esté pontuou, acho que também tem o tema que é caro, né? Uma coisa que você precisa encontrar o momento certo na vida. Eu acho que é muito isso que você falou também, porque a gente fica, eu preciso encontrar o momento certo, mas nunca tem momento certo. Porque você fala, terminei escola, agora preciso fazer faculdade. Aí depois terminou a faculdade, já tá trabalhando. Aí você fala, quando que é o momento certo, né? Acho que isso é um ponto também bem relevante. Mas assim, eu quando estava no segundo ano da faculdade, eu tranquei. E aí meu primo tinha terminado a escola e falou, eu vou. E aí surgiu, assim, também a oportunidade, acho que o momento acabou casando. Então foi meio que eu queria, sempre quis, mas também as coisas acho que ajudaram também para ser um momento oportuno, sabe? Entendo, entendo. E aí, assim, todos vocês passaram por essa experiência que eu vou relatar um pouco agora, que é em relação ao modus operandi, de como funciona. Então, Aham. assim, vamos fazer um intercâmbio? Vamos. Preferencialmente, eu sempre falei para vocês, procurem uma agência, né, por uma série de questões, mas é mais seguro. E aí, dentro do seu objetivo, dentro do seu budget, né, você vai decidir o que fazer, em quanto tempo e onde ficar. E aí vem a questão do destino, né? Porque eu brinco assim, a pergunta agora é: você escolheu o seu destino ou o seu destino te escolheu? Eu acabei escolhendo mesmo, porque eu tinha ficado até na dúvida em relação ao Canadá, né, das nossas conversas, que você tinha até sugerido Calgary para eu ir também. Mas, falando bem sinceramente, você sabe disso, né? Eu acabei escolhendo a Irlanda porque é um país da Europa e já tá tudo ali muito próximo para se viajar, né, para conhecer outros lugares. Então, meu intuito era esse, era ir conhecer, né, outros lugares, e no caso, primeiramente fazer o intercâmbio e, claro, conhecer também outros lugares junto. Então, foi isso que me encantou mais na parte da Irlanda, né, de ser ali na Irlanda. Stephanie? No meu caso, como era algo de surgiu no trajeto, eu não tinha algo em mente, sabe? Aquela coisa, eu vou pra cá certamente. Não tinha. Então, ouvi suas sugestões inicialmente, você me deu um background de possibilidades, e aí se inicia as conversas com a agência, e aí nesse momento eles te oferecem um mundo de opções, né? E aí, a minha escolha, sendo muito honesta, hoje eu posso dizer que eu escolhi o Canadá por várias vezes, né? Porque eu poderia ter mudado de opção, porque eu tive algumas intercorrências com visto, enfim, acho que não cabe aqui, mas eu poderia, talvez deveria ter mudado para fazer com que o meu intercâmbio coubesse ainda no ano de 2023, mas eu preferi postergar, né? E ainda manter o Canadá. Por uma série de questões. Questões financeiras, né, da cotação da moeda em si,
A diferença de moeda para depender do lugar era muito grande, né? Sim. A Austrália também era uma opção para mim, só que a passagem aérea surreal, assim. E aí Sim. falei, não. Então, por esse motivo, eu escolho o Canadá. Aí fui ver outros dados de suma importância também. Era verão, o que para mim é determinante, não gosto de frio e jamais iria para o Canadá no inverno, Nossa né? Senhora. Sim. E eu precisaria ir em julho, né? Porque julho, enfim, férias de filho, as minhas poderia ser em julho e tal. E eu falei, lá é verão, então perfeito para mim também. E sendo muito honesta, o que determinou depois também é a escola. Eu entrei no site da escola, vi a proposta a Ayla, que no caso, né, que você tinha mencionado, e eu me encantei pela escola. A hora que eu me encantei pela área, que eu falei, não, é o Canadá. É o Canadá por todos os Uhum. cenários, né? Mas, assim, a hora que eu vi a escola, eu fixei na escola. Olhei outras e tal, mas não me encantou, sabe? Assim, gostei muito da Sim. proposta deles. E falar sobre alta temporada, tanto no contexto Europa quanto no contexto América do Norte, é pesado financeiramente falando. Existem Sim. os, né, famoso, os prós e contras, né? Mas isso pesou bastante na nossa decisão, né? A gente, assim, você pagou mais caro pela passagem High aérea. season, né? É, Tudo high mais season caro. mesmo, né? E assim, acho que também Gustavo consegue ter uma ideia disso porque você ficou muito tempo. Sim. Então, você viu estações passarem e mudarem e pessoas chegarem e tal. Então, Gu, conta um pouquinho pra gente do seu destino, como é que foi a escolha, como É, é que foi o Canadá? é até engraçado você comentar, porque, de fato, eu acho que é importante, dependendo do período que a pessoa for ficar no intercâmbio, ver também a época do ano que vai, porque isso daí determina muito o quanto que você vai conseguir aproveitar. Sim. Como eu fiquei um ano inteiro lá em Toronto, eu acabei pegando de tudo mesmo. E, assim, eu fui pra Niagara Falls, tava a menos 42 em sensação térmica, Nossa tava Meu Deus. absurdo. Senhora. Então, tipo, não tem roupa, não tem nada, assim, foi a pior sensação de frio que eu já passei na minha vida. Mas ao mesmo tempo é legal, porque você fala, passei por isso, sabe? Uhum. E foi muito bonito, assim, tipo, o rio lá de Niagara congelou, fazia 100 anos que não congelava. Então foi uma coisa que eu falei, meu Deus, Fantástico. é fantástico e assustador ao mesmo tempo, mas é muito bom. E uma coisa que você comentou também, é engraçado, porque eu fiz, na verdade, os 6 primeiros meses na LSI, que é muito mais de intercambista, assim. Uhum. Então, é uma dinâmica um pouco diferente. E aí, eu voltei para o Brasil, na verdade, tinha pego o ETA, que é um visto, quando você tem visto americano, você consegue tirar o ETA, e aí você Autorização. fica 6 meses. Aí eu precisei renovar o visto, então eu voltei para o Brasil, renovei o visto, aí eu tirei o visto o canadense mesmo, e voltei para lá. Quando eu voltei para lá, eu fiquei na ILAC, e aí o plano era até fazer o college lá. E o college é tipo como se fosse a universidade aqui, só que ela é mais enxuta, assim. Uhum. Uhum. E quando eu voltei na ILAC em si, a dinâmica era completamente diferente da LSI. Era uma dinâmica muito mais assim, era cada 2 semanas você tinha uma prova para mudar de nível. Então, era uma dinâmica muito acelerada e rápida, e a gente, como estava fazendo Pathway Program, que era para você entrar no college, era uma coisa assim, toda semana eu tinha que fazer como se fosse o ICEI, né? A parte como se você fosse fazer o IELTS. Writing, uhum. Então, eu tinha uma semana simulado, na outra semana já era a prova para passar de nível. Então, você não tinha o mesmo vínculo que eu tive na LSI. Era um vínculo muito mais dinâmico, assim. Você, cada semana estava numa sala, você não tinha Mais intenso. muito Então, mais. na primeira vez você fez General English. E Aham. depois, na ILAC, você fez o pathway pra ir pro college. É Aham, isso? Ah, tá. exatamente. E foi engraçado isso, porque na primeira escola eu criei um vínculo com os alunos, assim, e pessoas de diferentes culturas. Até é engraçado, né? Porque a gente é brasileiro e tem coisa que a gente não pega, eu sou muito caloroso. E aí eu fui cumprimentar assim, aí no dia seguinte a turca virou pra mim e falou assim: Olha, Gu, eu sei que não foi por mal, mas você pode não me dar um beijo no rosto? Porque, Sim. nossa, e eu quero que assim, é uma coisa que a gente sabe. Só que no dia a dia você acaba não, sabe? Você não vai faltar com educação, e você acaba fazendo, e você fala, Que nossa senhora, não incrível. Eu acredito. lembro que o meu professor, uma das primeiras coisas que ele falou foi sobre cumprimentos, né? Sobre as diferenças das nacionalidades. E aí ele contou um caso de um aluno dele ele falou, o cara era fantástico, ele era um gentleman, só que ele fez isso com uma religião que não era adepta àquilo, enfim, foi uma ofensa para ela, né? E aí ele explicou isso, acho que já para alertar todos nós, né? Por Sim. favor, principalmente brasileiros, latinos, né? Latinos, Não né? façam isso, né? Porque
E engraçado, desculpa, complementando também, eu tinha feito um mês em maio, não foi em maio, na verdade, foi perto de Fort Lauderdale, fiz uma escola lá durante um mês, e lá é muito quente, e tinha uma brasileira que ficou amigona nossa, e ela foi de shortinhos, porque tá acostumada aqui no Brasil, e ela ficou do lado de um árabe. Meu, o árabe começou a se tremer todo, assim, mas, tipo, é muito por cultura. E eu acho que isso daí também é um grande benefício, assim, que tem também, porque você acaba abrindo muito sua mente, vendo as culturas com outra perspectiva, né? Numa perspectiva muito mais da outra cultura que não a sua, né? Sim, sim. Esse é um ponto importante do intercâmbio que a gente, obviamente, vai falar sobre ele. E aí, assim, a gente tem a questão do, vamos pro Canadá, pra Irlanda, tal, fizemos, né, vamos fazer o General English, que acho que foi a opção de quase todos Sim. vocês. Sim. É, essa viagem, o intercâmbio, foi a primeira viagem internacional de vocês? Não, eu já tinha feito uma viagem com os meus pais para a Tá. Europa também. Tá. Uns 10 anos antes, mais ou menos, né? Já tinha um tempão já. Então, muita coisa já tinha mudado, né? Inclusive a cotação do euro, que estava bem diferente. Muito diferente. É. Se fosse só do euro. Tava Té? fácil. Antes do Canadá? No meu caso, eu tive uma oportunidade também. Fui para a Bélgica a trabalho, né, em 2023, um ano antes do meu intercâmbio, o que fantasticamente me ajudou muito com a experiência de. Porque a primeira vez, né, fora, ela é assustadora de algum assustadora. modo, assustadora. né? Você tá sozinho ali. E eu quebrei esse primeiro gelo com essa viagem, né? Então. Veio no tive- momento certo. Exato, exato. Contribuiu bastante para que o intercâmbio fluísse melhor, né? Eu tinha feito também, eu fiz a primeira viagem, eu tinha feito nos Estados Unidos, eu tinha ido para Disney, tinha ido para alguns outros lugares. Miami, como eu comentei, eu fiquei lá um mês, na verdade, em Fort Lauderdale. E aí, esse mês eu tive bastante interação, só que lá foi muito com família, né? Então, chegava em casa, até minha tia estava lá, então fazia comida. Então, era outra Não tem a realidade, né? vivência, Outra né? Exatamente. Ser turista é diferente. Não, né? a proposta é totalmente distinta. É. Completamente diferente. E aí, lá em Toronto mesmo, que ficou eu e meu primo, aí era. Nossa, aí a batalha era diferente, porque você tinha que fazer tudo, né? E eu acho que uma coisa também, até pra apontar que eu achei diferente também, quando eu tive cólica renal lá. Isso daí foi muito complicado, Nossa. porque a gente só pensa nas coisas boas quando tá aqui Uhum. também. Mas quando eu cheguei lá e tive a cólica renal, eu não consegui dormir à noite, meu primo tava lá. Primo, é legal estar junto, tudo, mas não é assim, pai e mãe, sabe? Nessas horas você quer pai e mãe. E ir no médico, numa cultura que você não tá habituado, aqui no Brasil, às vezes, você já não sabe explicar direito o que você tem. Lá ainda, nossa, ali que eu testei meu vocabulário. Nossa, juro, foi muito engraçado, porque o que aconteceu? Eu cheguei lá e falei pra ela que eu tava com dor aqui nas costas, que tava refletindo aqui, e tava com como se fosse uma coceira no canal da uretra. E o médico achou que eu tivesse com alguma doença sexualmente transmissível. E olhou pro meu primo e começou a achar que eu tinha tido relação sexual com meu primo. Ai, Eu falei, meu Deus. não é nada disso que você tá pensando. Nada contra a opção sexual, Não, mas não foi Não isso. é isso. Exatamente. Eu falei, não, médico, não foi isso. Bom, eu fiz exame de sangue, fiz um monte de exame, e é muito diferente, porque lá é clínica, né? Não foi no hospital. Isso daí também é interessante, até também, para quem for fazer intercâmbio, dá uma olhada também nessas questões, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Sim, Cada seguro experiência. saúde, É. super É. importante. Seguro-saúde. E isso, acho que tem muito a ver com um outro ponto da nossa conversa, que é escolher o destino tem a ver com cotação, tem uma questão financeira, mas tem uma questão de visto, tem uma questão de o preço do voo, porque a Austrália é super ok, assim, dava para pagar e tudo. Mas, sei lá, a passagem, não lembro se era em torno de 11 mil reais e de volta. Eu acho que foi mais. Né? Então, mais? É. Acho que sim. Então, assim, vamos pensar que são vários fatores. Então, quando eu falo assim, o destino te escolheu, né? Poxa, por que às vezes insistir tanto num lugar, sendo que as dificuldades de, visto, não aceita, não posso trabalhar lá. Clima, não é o que eu... Entende? Então, é uma soma de fatores. Uhum. E aí, Gu, vem essa questão, né? Assim, o quão a gente aprende. E não é só cultural, não é só, não posso cumprimentar a pessoa dando a mão ou dando um beijo no... vai muito além disso. Né? Totalmente. Eu também tenho várias histórias, assim, não sérias como essas, né? E aí, assim, eu queria voltar lá pro destino de vocês, lá naquele primeiro dia, né? Porque é aquela famosa sensação de agora sou eu e só eu, né? Então, assim, caí no mundo, cheguei na Irlanda, cheguei em Toronto e cheguei
Em Toronto também, primeira vez? Pronto, É. também. E aí a pergunta é, em que momento que a ficha caiu, Carol? Bom, lá na Irlanda eu fiz o intercâmbio em Dublin, né? Que é o mais comum de lá. Chegando, ok, né? Esperando a mala, ansiosa. Nossa, cheguei, né? Maravilhoso. Foi a primeira viagem internacional sozinha, né? Que eu tinha feito. Então, você já fica meio tenso, né? Aí eu saí, a bateria do celular estava acabando, então já é uma aventura, né? Porque a bateria já está acabando. Até o chip reconhecer também o local, né? Não tinha muita internet. Enfim, cheguei lá fora, no aeroporto, olhei assim, falei, bom, é o momento de eu pegar um táxi. Ok, fiquei lá na fila, esperei o táxi, né? Entrei no táxi. Na hora que eu entrei, o taxista começou o quê? Falar comigo. E não foi pouco, foi falar muito. Ai, meu Deus. Eu tô aqui, cheguei, tô aqui. Foi nesse momento que a ficha realmente caiu mesmo. E foi assim, o caminho inteiro a gente conversando, ele perguntando por que eu tava lá, né, por que que eu tinha escolhido lá e tudo. Foi ótimo, assim, maravilhoso. Nossa, E não maravilhoso. tinha Já tô português aqui. que você falasse Não. que fosse te salvar, né? Não tinha, era só o inglês mesmo, não tinha o que fazer. E a ficha caiu quando? Não foi muito diferente dela, mas eu acho que foi um minuto, assim, segundo, alguns minutos depois, né? Porque eu tava realmente também, saí do aeroporto e eu não lembro certamente qual foi a minha dificuldade em um táxi. Acho que eu não via nenhum lugar e gente, o que eu vou fazer, sabe? Assim, aquela sensação. E apareceu um brasileiro. Falou assim, não, pera, eu vou te ensinar. E aí ela pegou o meu celular, eu acho que ela baixou um aplicativo, sei lá eu o que era, gente, assim. Enfim, tava dentro do carro, era um africano muito simpático, muito. E cuspia o inglês, obviamente, e aí eu ali, só que a minha atenção, a Mariana sabe mais do que ninguém, era chegar na minha homestay. Então, pra mim, o momento em que eu falei, a minha ficha caiu, foi a hora que eu cheguei com as malas, assim, eu vi aquela porta da foto da casa que eu já tinha Visto no Google. alguns. Vai Exato, dando caminho já, tá no né? Google Maps, sabe? E aí eu falei, eu tenho que tocar a campainha. Tipo, foi esse o momento, assim, que eu, sabe, assim, do corpo tremer e falar Aham. assim, cheguei, eu tenho que tocar, né? Porque eu preciso entrar, eu tô cansada. Horas e Dormir, horas. né? Descansar. E aí foi tocar a campainha da minha homestay. Esse foi o momento pra mim. Gu, antes da sua ficha cair, deixa eu contar da minha, porque eu Claro, acho que tem por muito a favor. ver. Minha primeira vez em Londres, o sonho da minha vida, como vocês sabem. Eu fiquei no Airbnb, porque era mais barato na época, a primeira vez, em 2016. E aí eu não sabia de um detalhe, que a minha homestay, ela trabalhava e ela chegaria em casa só às 5, 6 horas da tarde. E eu tinha chegado, eu não me engano, acho que era 1 ou 2 horas. E assim, imagina, eu subi da estação de metrô, olhei ao redor, vi um monte de carro, cruzamento, aquele look left, look right. Eu falei, pra onde que eu Pra vou? onde que eu olho, né? Pra onde que eu olho? Aí eu achei a casa, né? Bati lá, não tinha ninguém. Embaixo tinha tipo uma imobiliária. Aí eu falei, nossa, é assim que o meu intercâmbio vai começar. Falei, olha, eu tô hospedada aqui na Valéria. Eu expliquei, ela falou, não, senta aí, a Valéria demora pra chegar. E lá eu fiquei horas e horas esperando Nossa, Valéria que chegar. agradável. Né? Então, assim, Que ótimo. a minha ficha caiu de uma forma, né, um pouco assim, desmotivante, vamos dizer assim, porque tive que esperar muito a tal da Valéria chegar. Mas foi tudo bem. E a ficha caiu quando? Isso é engraçado, só complementando, porque às vezes a gente idealiza tudo, que vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Você Perfeito. chega lá, Imagina! é sempre Não, na é tudo porrada que você diferente. pega, né, as coisas. Eu acho que tiveram 2 momentos, assim, que a ficha caiu, né? Eu acho que na primeira vez, eu acho que foi muito mais marcante, porque meu inglês ainda não tava bom, falando português, claro. E aí eu cheguei lá, e ainda no primeiro mês, porque eu cheguei no Natal, assim, foi dia 26 de dezembro. Então, a gente já passava ano novo lá e foi minha família. Então, a gente passou tudo até lá. Meu tio fala muito bem inglês. Então, assim, acabava que meio que resolvia. Eles voltaram e aí eu fui pegar o Airbnb. Cheguei pra falar com o cara já. Hey, buddy, how's it going? E eu falei, meu Jesus, O que ele falou? aonde que eu tô? O que é isso? Quem eu sou? Isso fica na Yes, yes. e isso daí foi muito assim, agora eu preciso resolver, sabe? Não tem mais ninguém, é isso. Então, esse momento foi muito marcante. E depois também na volta, aí eu já tava falando inglês um pouco mais tranquilo. Mas eu tinha, é, no visto americano, no canadense, quando você ganha o visto de estudante, você tem um papel que recebe também. E eu não tinha recebido esse papel ainda, e a gente já tinha comprado a passagem e foi. Chegou lá, só que, tipo, tava tudo certo, já tava com tudo, os comprovantes de pagamento, tudo certinho, o lugar que a gente ia ficar.
Só que a gente chegou no aeroporto, na imigração, o cara falou assim, cadê tal papel? Eu não tenho. Então você vai pra uma salinha. Eu falei, meu Jesus. não vou entrar. Não Nossa, para. É. eu acho que esse é o pior pesadelo que a gente pensa, né? Na hora de chegar, Na hora né? da Da chegada. chegada. Acho Sim. que é esse, né? Também tem essa impressão. E o celular não tem sinal ainda, Não porque tem. você tá sem chip, então sua cabeça fala, meu Deus, e agora? O que eu faço, né? É. Aí eu fui lá pra salinha, e você vê na salinha, parece dos programas que tem, né, da Discovery, que você fala, meu Deus do céu, agora você pega. Aí eu cheguei lá, tinha gente, tipo, com certeza, tem pessoa que tá lá pra ser deportado mesmo, mas graças a Deus, no meu caso, cheguei lá, mostrei tudo e falei, não, é só imprimir isso daqui, imprimiu rapidinho e foi, mas eu fiquei 1 hora em pé ali esperando, então, Aquela tensão, né? Nossa, Tenso, né? Com tenso. receios absurdos, né? Esse momento de aeroporto, do aeroporto para casa, assim, é sempre cheio das dificuldades, né? Uma coisa que eu falava, assim, eu ressaltava muito para Carol e para Stephanie é a realidade. A realidade não é aula de inglês, o áudio lá que eu coloco para vocês, listen. Não. Não é, né? Existem interferências, barulhos, enfim. Então, esse momento da ficha cair, ele é isso. Ele é, tá, e aquele inglês da sala de aula? O que eu vou fazer com ele agora? Cadê a legenda? Cadê a né? legenda? É. Né? E aí, assim, ó, vamos lá. A ficha caiu, começamos a ir para a escola. Eu tenho aqui 2 cenários, Gu, que são os normais de, assim, 4 semanas. Então, a pergunta que eu vou fazer, você adapte ao tempo que você Claro. ficou, tá? Então, assim, existe um pouco, uma percepção minha e de vocês também sobre como o inglês foi mudando, como foi a adaptação de vocês na primeira semana, depois na segunda, depois na terceira. Eu costumo dizer que a primeira semana é a semana da adaptação do What the heck am I doing here? Sabe? Metrô, ônibus, o que comer e tal. Então, o que eu quero agora é que vocês contem um pouco dessa adaptação da semana 1 até a semana 4, em termos da percepção do idioma, Carol. Certo. Eu cheguei lá, eu já estava muito próxima da escola, então eu só ia a pé, né, mesmo pra escola. E eu já fui isso no domingo, né, que eu cheguei lá no domingo de madrugada e já fui lá procurar a escola no domingo. Eu falei, não vou, né, porque imagina, atrasa na segunda-feira, não consigo chegar, lascou, né. E aí eu já fui ver no caminho aqui, encontrei a escola. Segunda-feira eu cheguei lá, já sabia qual que era a minha turma, na verdade você pergunta na recepção, né, a turma, entrei. E aí eu entrei, e assim, não é todo mundo começando com você, né? Já tem. Na verdade, eu era a única começando naquele dia. Então já tinha todo mundo da minha sala, tinha acho que umas 7 ou 8 pessoas que já tinham começado. Então eles já tinham muita proximidade. E eu cheguei lá assim, né? Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tô aqui sozinha, né? Aí o professor acaba ajudando também, né? Ele recepciona, ele pede para apresentar e tudo mais, todo mundo se apresenta novamente. E nesse ponto vai evoluindo. Aí os primeiros dias ainda fica um pouco tímido, né? Por estar ali, não conhecer as pessoas, então você acaba também tendo vergonha, né? De falar. Mas depois disso, a ficha vai virando, a chave vai virando, a ficha vai caindo e vai evoluindo. Eu senti que mudou muito da primeira semana para as últimas ali, em relação a conseguir compreender o que tava, né, o pessoal que falava comigo, até pelo fato de conversar. Na minha sala tinha uma menina que ela era alemã. E o inglês puxava muito o sotaque alemão. Eu juro, gente. Nos primeiros dias ela falava comigo, eu ficava assim: o que essa menina tá falando comigo? Porque eu não conseguia entender, assim, e pegava o sentido da frase, mas não conseguia entender ao fundo o que ela tava falando, né? E aí, conforme foi passando, no final eu lembro que eu saí entendendo um pouco mais. Não vou falar que eu entendia 100%, porque ela falava muito rápido e tinha um sotaque muito puxado. E foi um pouco mais difícil. Mas, no fim, foi muito bom, que eu vi que eu evolui muito em relação a falar, né? Ao speaking, que saía, assim, tranquilamente, né? Não tinha medo, porque aqui a gente tem medo de falar, né? Começa a falar, você fica, ai meu Deus, será que tá certo? Será que não tá? Vergonha falar mais alto. Exato. É. E lá não, gente, a gente tá lá, a gente tem que falar, não tem o que fazer. Você tá conversando, você tá lá no meio de todo mundo, você tem que se comunicar em inglês, porque é só assim que eles vão te entender. Não existe outra maneira, né? Às vezes na aula com a Mari, ai, não lembro essa palavra, ela vai e ajuda. Só que lá, você tem que fazer o quê? Inventar, fazer mímica. A Mari não tá lá. Não tá lá, a Mari não tá lá, exato. Tem que fazer mímica, tem que, né, falar, ai meu Deus, explica como que funciona, né, pra você conseguir chegar na palavra que você quer. Mas é um grande desafio e que foi muito, muito bom, assim. Eu vejo que eu cheguei de um jeito e saí totalmente diferente. Eu evolui bastante. Eu acho que chegar e ver também que todo mundo tá na mesma situação, a alemã ali É um também. conforto. Você fica mais confiante porque Sem você fala, dúvida. meu, tá todo mundo igual, ninguém sabe, Exato, ninguém exato. sabe porque alguém vai me 100%. julgar aqui, então, né? Exatamente. Exato, é um conforto.
Esté, da semana 1 a 4, como foi? Nossa, eu tenho muita coisa para contar. Não, mas 4. Realmente, acho que um mês, você vai com uma ideia e é realmente tudo muito diverso, porque em um mês você vive muita coisa. Muito. Eu, na primeira semana, não foi diferente dela, a escola já tem uma dinâmica, troca, a que troca muito, né? Toda semana entra aluno, porque você faz prova semanal para troca de nível. Então, realmente é uma dinâmica muito grande na sala. Então, cheguei, e essa foi minha sensação também, né? Principalmente porque haviam alunos ali que estavam um tempo ali, né, no nível. Não entendia nada, gente. Sendo honesta, o meu primeiro dia ele foi desanimador e desesperador, sabe? Porque eu entrei, o professor, ele era muito bom, elétrico, dinâmico, sabe? Sim. Assim, Uhum. canadense, então tinha um inglês muito bom, assim, de se entender. Só que eu não sei se primeira semana, acho que é o choque de realidade, euforia, e você espera muita coisa, então você tá se adaptando a tudo aquilo. Então, acho que nem você, por si só, pelas emoções, consegue estar ali, focar pra tá bem, né? E aí, a primeira semana foi exatamente isso. Eu lembro como hoje, no terceiro dia, eu liguei pra Mariana. Eu saí perto, tipo, eu lembro, 1h30 da tarde. Eu saí e falei, tem algo errado comigo. Eu tô no nível errado. Porque eu era pré-intermediário naquele momento e eu consegui, no teste da IELTS, entrar no intermediário. Então, o meu primeiro conceito depois de 3 dias eu estou no nível errado, eu tenho que descer. E aí eu saí e falei assim, Mariana, num áudio, sabe assim, Desesperador, total né? desespero. Eu falei assim, Mariana, segundo dia, não tô conseguindo entender nada do que o professor tá propondo. Eu entendo, obviamente, uma coisa ou outra, mas tem hora que, assim, eu fico totalmente perdida. Não tá certo, não tá certo. E aí eu lembro que ela me respondeu, Stephanie, calma, calma, por quê? Você precisa de um tempinho, alguns dias. Me dê, por favor, essa semana, né? Fique aí Uhum. na sala durante essa semana. E aí eu falei, não, tá bom, tá ok. Fui pro quarto dia, né? No quarto dia, eu falei, não, eu vou me propor a isso, né? E aí, coincidência ou não, o professor, o Justin, me questionou, Stephanie, como você tá? Né? Falei, professor, sendo muito honesta com você, eu não sei se eu devo estar aqui. Eu ainda estou na dúvida. Ele falou assim, você vai ficar comigo pelo menos essa semana. Essa foi a resposta direta e reta Não vai dele, sair daqui, assim. você vai continuar. Exato. E aí, incrível, veio a segunda semana. Sendo honesta, final da primeira para a segunda, uma chave virou na Uhum. cabeça. Incrível, a gente conta, às vezes parece mentira, mas Parece, não é, mas né? E aí eu consegui, assim. Eu falei, gente, será que é verdade? Sabe aquela coisa que às vezes parece em filme ali, você conversando com você próprio, você Uhum, tá numa realidade alternativa? uhum. E aí eu falei, nossa, deu certo. E aí na segunda veio a adaptação, né? Que aí é tudo, é a comida da sua homestay, o quarto que você está, o seu trajeto, o medo de errar o metrô. Segunda, você começa a ficar um pouco mais confortável, né? A terceira, eu acho que é das melhores semanas, porque você tá mais confortável, mais confiante com o teu inglês, né? Você já pegou a dinâmica da tua aula. E você só tem mais uma semana de proveito, mas também é a semana que dá saudade, né? Eu lembro que eu senti uma saudade imensa da minha família. Só que eu vi o quanto aquilo tá sendo positivo, né? E aí veio a quarta, por fim, que é a que faz o fechamento, né? Que você faz aquela conta final do tipo, o quanto você ganhou, porque Sim, você sim. acha que vai ganhar X e você volta com É. 4X, porque é tudo, não é só inglês, é muitas outras coisas. Vídeo que ele falou, né? Experiência de entender uma cultura distinta, de que o mundo é muito maior do que você via só aqui, né? Em termos de nomenclatura, Carol, não sei se você se lembra, mas qual é o nível antes do intercâmbio que você foi classificada e que você saiu? Você lembra disso? não me lembro, mas eu tava no intermediário, eu É. acredito. E eu saí no elementary, né? Não. No pós-intermediário. É. Que eu não me lembro também o Porque a nome. nomenclatura, assim, Uma existe uma nomenclatura nomenclatura diferente. universal, tá? Do A1, A2, B1, sabemos disso, só que IELTS, bom, enfim, cada escola vai subdividir de outras formas. E aí eu queria aproveitar esse assunto e relatar uma coisa muito pessoal que eu nunca te falei. Quando o seu intercâmbio acabou, você mandou uma foto do seu certificado. Sim, é verdade. E eu lembro, assim, que tava algo como
pre-advanced, ou fim do upper intermediate, né? E aquilo me deu um orgulho tão grande. Eu lembro que eu estava viajando, e assim, eu chorei de emoção mesmo, Carol, porque eu tive a dimensão do tamanho do meu trabalho naquele papel, Não, mas com certeza sabe? teve, porque a minha evolução também do inglês teve muito com as suas aulas, Sim, né? sim. Como a gente comentou no início, a gente começa em escola, né, particular, assim, e é tudo igual, né? Não tem uma diferença de tipo de aula, né? Você vai trabalhar no livro, vai repetir 300 vezes a mesma frase para fixar, mas isso também eu acho que são etapas, eu acho que é Sim, necessário. sim. São etapas, Né? são É etapas. necessário ter É isso. verdade. E depois com você ali a gente consegue evoluir mais, porque é uma coisa mais projetada pra gente, né? É um curso mais projetado. Então, se a minha dificuldade era falar, você forçava isso comigo. Se eu tinha dificuldade na gramática, você forçava. E que foi me ajudando muito também, né, durante o desenvolvimento do E aí esse intercâmbio. lance do certificado tomou uma proporção muito grande, assim, né? Porque depois de você veio Aurélio, Patrícia, Verdade. Renato, a Uhum. Stephanie. Uhum. E aí eu ficava, Stephanie, manda foto do certificado. Stephanie, manda foto do certificado, por Quero favor. deixar guardado. Por favor, eu preciso deixar guardado. No nosso caso, foi antecipada a vitória, né? É, Por conta do exatamente, teste de entrada, né? exatamente. Verdade. Qual foi o seu nível do antes e depois da IMAC? Eu saí do pré-intermediário daqui, Certo. e entrei no intermediário na Ayla, que era um nível acima Acima do do que que eu você tinha. estava. Por Aham. isso, Isso. aquele desespero que eu comentei, né? Porque eu falei, eu acho que realmente eu deveria voltar, porque não é o meu nível, Uhum, né? uhum. Então, tive essa vitória no teste e eu acho que foi super positivo. Por quê? Porque o tempo de um mês, ele é muito curto, né, gente? Muito. Curto, é curto. E aí, o time, eu sei que a área que proporciona a questão de provas semanais, e isso é positivo para você trocar a sala, só que um mês é muito pouco tempo para você ficar se preocupando com o teste, né? Eu não Sim. queria muito ter esse viés, entendeu? Apesar de você ainda assim se preocupar. Então, eu entrei no nível que já me desafiava. Eu acho que o que foi positivo é que eu fiquei 30 dias onde já me desafiou, Isso foi entendeu? ótimo. É. Mas um ponto importante até que você comentou de achar que um mês é pouco, na verdade não é pouco ali, né, pra gente. A gente acha que é pouco. Nossa, só 4 semanas de aula não é nada, né? Se comparado a, né, pessoas que vai ficar 6 meses, um ano, né? Claro que a gente vai fazer de acordo com o que a gente pode ali no momento. Mas, meu, muda demais. Muda muito. É como a gente comentou da chave, né, virando. E vira mesmo, é uma coisa que você começa ali, você fala, não, vai ser pouco. Aí você tá ali. Realmente, não é muito tempo, mas o tanto que você evolui dentro dessas 4 semanas é impressionante, É assim, verdade. muito bom, muito bom. E aí, mediante 4 semanas, temos aí 2 meses Bom, mas e eu vou colocar anos. também, digamos, as 4 semanas também. Acho que na primeira semana, eu acho que a sensação é meio que você tá pareando o Bluetooth, sabe? Parece que você tá conectando ali na atmosfera, entendendo o que que tá acontecendo. Na segunda semana, pra mim, foi muito marcante porque eu comecei a sonhar em inglês. Isso daí cansava muito meu cérebro. Eu acordava, nossa, com um desgaste mental. Eu falava, pelo amor de Deus, para com isso, eu quero sonhar em português. Terceira semana, mais ou menos assim, mas já com aquela cansaço de ouvir inglês. Eu queria ouvir um pouquinho, alguma coisa em português. Porque é tudo em inglês. E aí depois eu acho que se acostuma, eu acho que na quarta semana, assim, eu acho que você meio que aceita e começa a ir. E algumas coisas também foram muito marcantes pra mim. Eu tive uma professora que foi muito legal comigo, porque tem vezes que você chega, por exemplo, isso daí é clássico, né? Você chega no fast food, for here to go, e aí você fica, meu Jesus, Ou então a pessoa pergunta se você quer algum molho, algum tempero, e você fica, e agora? E aí, vai logo que tem gente atrás, tem fila, e você fala, Mas eu quero decidir, "O que que eu calma. faço?" É exatamente Posso isso. pensar, por favor? Então, eu acho que. E a minha professora falou assim: olha, se isso acontecer, fala para atendente, eu falo português e um pouquinho de inglês. Você fala português? Não, então você vai ter que entender o que eu tô falando. E a professora era canadense. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Eu tô aqui me desesperando, mas no fundo, tipo, quem tá tentando se adequar é você. Então, vai tranquilo, vai falando. Isso daí me deu um pouco de Uhum, paz, assim, uhum. também, É para poder verdade. falar, É, para poder ir com mais Muito bom, muito tranquilidade. bom. E essa percepção do estou imersivo, né? Estou na imersão, naquela famosa imersão, assusta um pouco a gente. E aí, assim, caminhando para nossa última pergunta, o que eu queria pontuar? A diferença do intercâmbio para o que a gente faz aqui é estar o tempo todo em contato com o idioma. Então, a aula que a gente faz, e, enfim, por melhor seja o material e tudo que eu faço por vocês, não chega em número de horas a exposição Não. que vocês têm ao idioma estando lá.
Então, por isso que se fala muito em, você vive o inglês. Sim, você vive, você assiste, você consome, ele tá a todo momento, né? Então, eis um grande benefício, e acredito eu que o maior do intercâmbio. Minha pergunta é sobre as aulas, assim, existe alguma semelhança com o que a gente fazia aqui? As aulas que a gente teve, de alguma forma, ambientaram vocês para se sentirem melhor, assim, na ILAC, ou... Esqueci o nome Na dele. A ATC. ATC, na Irlanda. Como é que foi essa adaptação pedagogicamente falando? Eu achei muito parecido, inclusive o material era o mesmo que a gente utilizava nas aulas, era o mesmo tipo de material. E não mudou muito em relação a como o professor conduzia dentro da aula, né? Então, sempre tinha a parte que ele ia comentar dos vocabulários, que ia falar da gramática, sempre tinha, toda aula tinha conversação. Então, isso era ótimo. Ele montava as duplas na hora, porque como as pessoas já se conheciam há um tempo, né? Então, você acaba ficando com a pessoa que você quer ali, né? E ele não, ele já ia misturando todo dia pra você não ficar acomodado com uma pessoa só, né? E, né, conhecendo outras pessoas também. Então, eu achei isso muito parecido, né? Com as nossas aulas em grupo, por exemplo, quando a gente começou a fazer. Que tinha muito dessa dinâmica também. Sim. A parte do vocabulário, gramática e conversação o tempo inteiro, que eu acho que é o que realmente ajuda nessa evolução. Porque você chega lá e ficar só vendo leitura, leitura ajuda muito, claro, mas acho que por você estar vivenciando lá, a comunicação é muito importante, né? A parte da conversação. Então, isso tem que ter todos os dias. E tinha, todos os dias tinha, portanto, por parte do professor, quanto com os alunos também ali. Então era muito parecido, assim. Eu digo que eu não estranhei nada, que pra mim parecia que eu tava numa aula que eu já Eu digo tinha mesmo. costume, sabe? Assim, Eu normal. digo mesmo. Você acabou, Carol? Acabei. Ah, eu falaria o mesmo, assim, eu não senti diferença alguma. Pelo contrário, eu te diria que a sua aula incrementa um pouco mais na questão da dinâmica, né, na interação da aula pelos jogos, né? Acho que você tem jogos incríveis, assim, que você traz em aula, e aí isso traz aquela interação entre nós, quando em grupo ou, né, com você quando tá em aulas particulares. E lá não foi diferente, né? Porque quando eu cheguei, é a mesma proposta, eu acho que eles Uhum. adotam, que é inicialmente duplas, né? E essas duplas são trocadas diariamente. E você fala ali, eu acho que é o que o intercâmbio oferece, né? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer no final de semana? O que você fez no último final de semana? E aí, como é sua família? E aí você começa a ter essas interações. Quando você vai ver, você ambientaliza a sala inteira. É Inteira, incrível isso. Isso eu achei muito E legal. aí, eis uma coisa importante que o Gustavo falou, que é você se sentir parte de um todo que tá lá Exato. com o mesmo propósito, com uma história de vida, assim como a sua. Então, existe esse intercâmbio cultural, Sim. né? Existe uma outra coisa que a gente não falou, uma outra face do intercâmbio, que é o autoconhecimento. O quanto você aprende sobre si, né? Então, Guto, quando você fala assim, eu fiquei 1 ano, 2 anos, a gente se impressiona muito porque se um mês foi capaz de transformar a nossa vida, né? Transformou a minha vida. As vezes que eu fiz e tudo a sua, enfim. Imagina, né? Quanto mais tempo. A Stephanie tem uma fala que eu acho incrível, que ela fala assim, 4 semanas foi bom, mas se eu tivesse ficado uma a mais, né? Isso é muito marcante. Sim. Gu, assim, eu sei que a gente não tem a mesma vivência do Aham. antes e depois, mas existe alguma relação entre o que você lembra da ILAC e o que a gente faz aqui? Tem bastante. Até uma coisa que é importante pontuar também é o tempo de hora-aula, né? Porque isso daí também tem que ser levado em consideração. Ah, Lá a gente ficava, não sei, 6, 7 horas numa aula, não dá para comparar com 1 hora de Sim. aula. Uhum. Então, acho que, assim, as interações são muito importantes. Eu acho que, assim, é complementar, tá? Não é, eu vou fazer intercâmbio e não preciso fazer inglês. Pelo contrário, eu acho que se você tem uma base, o quanto você vai conseguir absorver de informação e o quanto você vai conseguir aproveitar do intercâmbio é muito diferente. Eu acho que a sua aula, assim, é muito dinâmica, eu gosto bastante disso, e eu gosto de uma coisa que, assim, até como eu tinha comentado no início, quando você vai fazer alguma aula de inglês em grandes instituições, digamos assim, é muito seguindo follow the book, assim, sabe? E você, eu acho que o grande lance, acho que cada um tem um jeito de aprender. Eu sou uma pessoa que aprende muito numa forma mais fluida. Eu não sou muito de pegar o livro. Tem pessoa, cada um é cada um. Tem gente que vai pela música, vai conseguir escrever. Eu acho que o grande lance do professor, do bom professor, é conseguir interpretar o que para o aluno é mais importante, o que para ele vai pegar mais
e conseguir jogar de acordo com que cada um é forte, sabe? sim. E isso daí eu acho que é um grande diferencial e uma grande vantagem, assim. Agora, fazendo relação com o que eu vivi lá também no intercâmbio, na LSI era muito similar, eram muitos jogos, assim. Na ela, que por eu ter feito o Pathway Program, era uma coisa muito voltada para a universidade, assim. Então, eu fazia a apresentação toda semana e, assim, era apresentação, a gente pegava uns temas um pouco até polêmicos, assim, para provocar você a falar. Então, você fazia, tinha quase que uma rodada de debate, assim, você apresentava a legalização das drogas e você tava com um coreano, com um turco, e você tinha que Incrível. explicar o É, porquê que aquilo lá era, e se acreditava naquilo ou não. Então, isso daí me estimulou muito. O que eu vejo de grande diferença é porque você vai estar lidando com várias culturas diferentes, o inglês, como você comentou também, o sotaque é diferente, então Sim. você tem que estar com a cabeça um pouco... aqui no Brasil não tem como a gente estar com essa, né, essa dinâmica diferente com outras Uhum. sotaques. Então, acho que, de Eu forma geral, é brincava isso. muito com a Stephanie, eu falava assim, Steph, esse um mês não vai ser um mês de férias de uhul, deixa eu relaxar. Não, né? Eu falava, você não vai descansar, a sua mente não vai deixar você descansar. Não, ele falou da dor de cabeça. Eu falei, nossa, esqueci disso. Quanta dor de cabeça eu Eu tive tive. também. Na Sim. primeira semana, algo surreal, né? Você sente muito estafa mental, literal, né? Uhum, Porque eu uhum. chegava, ela tava vendo jornal em inglês, eu olhava pro jornal e tava comendo ali. E aí ela falando do dia. E eu falei, não, a escola acabou, mas eu ainda tô praticando, poxa, Sim, né? desse ponto, teve um dia que eu conheci uma mulher no hostel que eu tava. E ela, você quer sair de tarde? Eu, vamos, né? Tava ali, falei, vou sim, com certeza, vamos sair, né? E ela era uma espanhola, que ela viveu ali em Dublin por uns 5 anos, né? Então, o inglês dela, perfeito ali do que ela tava, que ela tinha vivência muito, teve uma vivência muito próxima ali, né? E aí, ok, falei, vamos lá. Nossa, gente, no final do dia, eu não aguentava. A minha cabeça, ela ficava pulsando, assim, que... E ela falava também, era o inglês, já tinha um pouco do sotaque, né? E muito rápido, muito rápido. Falava muito rápido. E eu aqui, aham, 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 tentando raciocinar junto. Mas conseguia entender, assim, mas era isso. No final do dia, tava com a cabeça cansadésima. E isso é parte de um processo, É o né? Assim, a processo. dor de cabeça é normal, o sonhar em inglês é um excelente sinal. Não sei se já te falaram isso, mas assim, eu adoro quando vocês falam assim, ai, sonhei em inglês. Eu falo, nossa, que bom. Está acontecendo, sabe? E aí, assim, a ideia hoje era trazer a experiência de vocês, né? Reforçar os pontos positivos e o lado bom de se fazer um intercâmbio, porque existem os dois lados, né, Gu? Acho que essa é a grande conclusão, mas com aquela experiência positiva. Então, a gente está caminhando para o final do episódio, do nosso primeiro. Queria agradecer extremamente, não tenho palavras para agradecer o esforço de todos vocês de estarem aqui. E para terminar, eu queria que vocês fizessem um overview, assim, bem rapidinho, do que foi o intercâmbio para você, Carol. Bom, o intercâmbio foi uma experiência que você imagina, mas você vive algo totalmente diferente, assim. Não é uma coisa do que você realmente tá, né, imaginando. Mas foi uma experiência surreal, assim, pra mim. É muito difícil, claro, por questões da cultura das pessoas, né? Eu, sinceramente, não consegui nem fazer amizade lá, assim, de ter pessoas próximas muito durante as aulas, porque todo mundo era muito fechado, né? Eu tava lá na Europa, então era mais europeu que tava lá fazendo aula. Era tudo fechado, gente. O pessoal não abria. Tanto que teve uma espanhola também, até que eu comentei, ela também não tava só estudando, né? Falei, vamos fazer alguma coisa de tarde, né? Eu tô com as tardes livres, tudo. Ela, tá bom, vamos fazer. E saía correndo, assim, da aula, sabe? Então era todo mundo meio que individualista. Tava ali junto na aula, todo mundo junto. Mas saía, ninguém queria Aqui, né? mais continuar, entendeu? Exato. Então, é isso que é diferente, porque a gente não é assim, né? A gente tá num ambiente com todo mundo, a gente sai, vai, fica conversando, vai tomar um café, faz alguma coisa e lá não era muito assim, né? Mas a experiência foi muito boa, eu gostei, nossa, demais, de ter conhecido o país, que a Irlanda também é um país muito bonito, né? Sim, isso é De ter verdade. conhecido lá, né? Ter contato com diversas pessoas, de diversos países, diversas culturas, isso abre muita cabeça, né? Existe É um muito bom. próximo? Olha, você acredita que eu já pensei em fazer? Mas não, não, no momento não, só as viagens mesmo programadas. Eu posso até fazer um adendo disso daí? Eu acho que é interessante, eu não sei, também é minha percepção. Mas esse lance, assim, de achar que o pessoal lá é muito frio e o brasileiro é muito quente.
E como também a gente estava comentando, tudo tem os prós e os contras. Eu acho que, depois observando também, eu acho que, de fato, a gente é muito mais caloroso. Até tem um ponto, assim, teve um colega meu lá de escola que ele tava com dor de garganta, né? Tava com flu. Aí ele falou, eu preciso de ajuda. Pediu pra Roxa, a Roxa fechou a porta e falou assim, vai pro hospital, eu não quero ter contato contigo porque senão eu vou pegar. Nossa. Então foi muito, assim, zoado. Só que, por outro lado, eu vejo que esse lado de ser frio, de se importar só com eles, também tem um outro lado disso, uma outra perspectiva que é assim. Aqui no Brasil, eu acho que às vezes as pessoas, elas, não sei, nem têm o dinheiro suficiente, mas compram, querem andar com o celular mais caro, querem andar, mostrar muito pro outro o quanto que ela tá bem. Enquanto lá, as pessoas não querem mostrar pro outro quanto que estão bem. Elas estão bem, tipo, eu quero sair às vezes de moletom, eu vou sair de moletom e tá tudo bem. Sim. Então, esse lance de ser frio e ser caloroso também tem o outro lado da moeda que muitas vezes a gente acaba não vendo, sabe? Inclusive para aprendizado. Agora quem vai fazer adendo sou eu. Eu fui numa época de high season, então muitos brasileiros estavam no Canadá, muitos. E eu já tinha um acordo, um agreement com a Mariana. Eu não Não vou conversar com estar brasileiros, com sim. brasileiros. Foi desafiador, gente. Não é? Super desafiador. Eu Uhum. cumpri. Eu cumpri o trato. Até mesmo. E aí vem essa questão de ser prejudicial para nós, essa questão de querer estar no social o tempo inteiro. Porque, veja bem, né? Vamos ser racionais. É um investimento grande. Sim. Uma experiência que para você tem que ser produtiva, Uhum. né? Falando preto no branco. E você vai para lá para estar com brasileiros? Não Para faz estar o sentido. tempo faz inteiro com brasileiros? É o que Sim. eu vi todos os dias brasileiro fazendo. Aliás, o meu professor, ele existiam outros brasileiros na sala, ele jamais deixava a gente sentar juntos, nunca. E na saída de intervalos das aulas, se ele pegou uma vez dois brasileiros conversando. Gente, ele deu uma bronca, assim, fora do comum, assim. E aí eu falei, poxa, é verdade, que falta de bom senso, cara. Porque, assim, você tá ali justamente para aprender. E você vai desenvolver, né? aprender falando a tua Uhum. língua? Não Não. vai, né? Sim. Então, Sim. é o outro lado do que, assim, é legal você se preocupar com o outro, você tá ali propício a ajudar, que é muito essa questão do latino, de ser afável, né? De aconchegar, mas também de ter noção do que é certo e errado. Acho que lá eu percebi muito que, assim, às vezes nós somos vistos como alguém que passa do ponto, Sim. sabe? E isso não é legal de ver. Pô, minha bandeira, eu não quero que seja vista dessa forma. Daí dá vontade de falar assim, não faz isso. Tipo, por favor, né? Não faça isso. Menos. Gu, de uma Olha, forma geral, é engraçado, Mari, porque eu acho que eu vou contar uma experiência que pra mim foi, assim, bem marcante também, no sentido de, eu quando tava lá, eu sentia que minha casa era aqui. Aí eu voltei pra cá pra renovar o visto, eu cheguei e falei, mano, aqui não é minha casa. Eu tive muito essa sensação, eu cheguei aqui e falei, gente, isso daqui não tem mais a ver comigo. Daí eu voltei pra lá de novo, eu falei, aqui também não é minha casa. Então deu uma bugada no meu cérebro grande. E até entender que também a nossa casa é a gente, né? Aquela sim, coisa mais sim, sim. profunda que a gente também comentou. Mas eu acho que são vários quesitos, até assim, que mudam na gente, não só na parte da língua e cultura. Você começa a enxergar com outras perspectivas. Eu fiz o Ramadã, até comentei contigo, acho, porque tinha um amigo islâmico lá e você fala assim, não, mas por quê? Como que é? A gente está tão acostumado com o cristianismo que a gente nem consegue conceber como que é viver dentro de uma sociedade que parte de outra cultura, assim, né? De outra religião. Então você fala assim, gente, como que é isso? E aí eu comecei a entender um pouco mais, falei, vou fazer isso daí também por experiência, sabe? Então foi uma coisa bem legal também. Eu acho que também eu trabalhei lá. Sim. Eu concordo contigo também de não falar com brasileiro, mas eu acho que quando você está num período muito longo, Não tem pra onde escapar, não, eu não acho. tem sim, como. sem Eu dúvida. acho que Aí não você tem. precisa. E é engraçado porque a rede. E tem outro ponto também. Brasileiro lá, não é que nem brasileiro aqui que vive dentro da mesma bolha que você. Então, eu conheci Manauara, eu conheci. E aí você falou assim, gente, a realidade da pessoa é completamente diferente da sua. Então, você sai completamente da sua bolha, você sai da sua atmosfera e te provoca a querer entender como que é a vivência da pessoa. Foi até uma coisa, quando eu voltei aqui para o Brasil, que me deu essa sensação de, nossa, eu não pertenço a esse lugar, é porque lá você quer saber muito mais da pessoa, da vivência da pessoa, o que que a pesa passou para Experiência de vida, né? Exatamente. E aí chega aqui a pessoa falando de Big Brother. Eu falei, não, gente, tá errado. Tá ligado? Mas não por mal. Né? Muito bom, excelente, Eu acho que é excelente. isso, a experiência de vida.
Você acha que você vai voltar com uma bagagem, você volta Volta com com outra. muito mais. E eu acho que como ser humano, sabe? De você entender que sim, existe outra cultura e que ela é tão respeitável quanto a tua. Sim. E que Sim. se você, e você deve respeitar. Não é nenhuma um questionamento se você quer ou não. Você deve, porque o mundo é assim, né? E eu acho que isso é o que é mais incrível de você, primeiro, de se autoconhecer. E eu acho que isso independe do seu estágio de vida, né? Se você é um pré-adolescente, como eu vi muitos mais novos, é o mais comum, né, de você ver, porque você vai aprender novas coisas lá de autoconhecimento, de autorresponsabilidade, né? Assim como na minha faixa, aprendi muita coisa de que eu tinha esquecido de mim, sabe? Assim, Exato. esqueci do que eu gosto, tipo, me vi Uhum. sozinha no lugar fazendo o que eu quisesse durante 30 dias. No mundo real isso acontece? Não. É verdade. Não, eu É tenho, verdade. né, eu tenho outras questões para tratar, então é incrível a experiência de vida, além do objetivo inicial, que é a língua estrangeira, que é você melhorar e improvisar na língua, né? Você traz muito mais de lá, muito mais. Eu, como disse, a gente estava caminhando para o final e nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio. Profundamente, muito obrigada, Gustavo, Stephanie, Carolina, que a gente chama de Carol, né? Sim. Mas, muito obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam o nosso primeiro episódio até o final. Com certeza teremos mais. Obrigada e até mais.